Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo, live de cura da criança interior. Fazia tempo que eu queria voltar com esse assunto aqui, até porque é o que a gente mais percebe que tem relevância na vida adulta, é o período da sua infância, o período quando você teve aí a formação das suas principais crenças que norteiam a sua vida atual. Estando nessa live conosco aqui, você tem aí a possibilidade, e vai depender muito de você, eu estou aqui fazendo minha parte, mas você precisa fazer a sua parte. Tem a possibilidade de estar melhorando, resolvendo ou curando problemas de saúde física relacionados a adoecimentos da infância, vivências, experiências da sua infância, onde familiares adoeceram, experiências com as quais você fica entrelaçado quanticamente. E nessa live ainda nós realizaremos uma autoliberação conduzida, mas segura as pontas que eu vou explicar o que é para quem nunca fez. Quem está chegando aí, muito boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer sempre e uma honra estar com vocês aqui, compartilhando esse conteúdo que, sinceramente, para mim, fez toda a diferença na minha vida. Tanto é que eu direciono hoje a maioria dos meus esforços, do meu trabalho nessa área. Eu sou o Dr. Jim, para quem está aqui pela primeira vez. Eu sou médico, psiquiatra, sou terapeuta, sou mentor e criei a técnica da liberação emocional, da autoliberação, e é algo que você vai ter a grande oportunidade de conhecer hoje. Você, estando aqui nessa live conosco hoje, pode melhorar e muito a sua capacidade de se sentir mais alegre, mais seguro, segura diante das situações do cotidiano. Você pode melhorar e muito o seu relacionamento de casal. Eu vou explicar como, calma aí, vou te conduzir no processo. Como no relacionamento de casal você manifesta, obviamente, as suas crenças adquiridas na infância, onde você viu as dinâmicas que aconteciam com o seu pai, com a sua mãe, e forma a sua realidade atual. Você pode, sem dúvida alguma, sair dessas dinâmicas aí de dependência emocional. Boa noite, sejam bem-vindas. Family Santos Suki comprou um selo, obrigado, querida. Fico muito feliz desse tipo de apoio ao nosso trabalho. E você que está aqui também e quer apoiar o nosso trabalho, clica nesse aviãozinho aí, ó. Chama mais gente para estar aqui, especialmente as pessoas que você conhece e que curtem o desenvolvimento pessoal, o entendimento da mente humana, o entendimento da formação e dos destinos das personalidades humanas. Estando aqui conosco nessa live, você tem a grande oportunidade de melhorar a sua produtividade no trabalho. Vocês sabiam que lá na sua infância foi a primeira vez que você realizou um serviço? As primeiras vezes que você serviu a vida das outras pessoas com o seu trabalho, e que isso reflete até hoje no trabalho que você realiza? SF Rodrigues comprou um selo também. Obrigado. Seja bem-vindo e agradeço de coração também a quem está compartilhando essa live, para quem está aí apoiando, valorizando o nosso trabalho. Estejam aqui dispostos, presentes e disponíveis para fazer o que tem de ser feito. Hoje, nessa live aqui, você tem a grande oportunidade, talvez, de se livrar das dívidas, de se livrar dos padrões de escassez, da dificuldade que você tem de adquirir patrimônio. Exatamente. Por incrível que pareça, as suas vivências da infância geram as suas atitudes, os seus comportamentos diante do din-din, diante do dinheiro, exatamente. E você vai entender como isso se sucede. E não só entender como, porque a gente sabe que o entendimento é importante, mas o que é mais importante ainda é que você libere as emoções negativas em relação ao que aconteceu. Ó, Renilda, nossa querida mentorada e
também muito amiga, pessoa de muito sucesso, já deu até testemunho aqui com a gente dos resultados que teve na vida. Um prazer ter você aqui com a gente, beleza? Então, você também tem a grande oportunidade de, através da liberação de emoções negativas do passado, da sua infância, se sentir mais leve em sua vida cotidiana, mais alegre. Olha aí, Sejane Reis, minha mentorada querida, comprou um selo também. Muito obrigado, agradeço do fundo do meu coração aí esse sinal de contribuição com o nosso trabalho. Tiago Freitas, meu Deus, estou muito feliz que meus mentorados estão aqui em peso. Que massa! Fico muito feliz em ter vocês aqui participando ativamente. E quem já teve oportunidade de fazer uma autoliberação conduzida em nossas lives aqui, ou também quem é meu mentorado, quem já foi aluno do método Autoliberação para a Vida, coloca aí nos resultados. Coloca aí pra gente aí nos comentários os resultados, as coisas que você conseguiu melhorar na sua vida. Por quê? Tem muita gente aqui que talvez esteja pela primeira vez, não conhece o processo, mas eu prometo, vai ser uma das experiências mais marcantes que você terá na sua vida. E não é só da boca para fora, não. Falo isso, não é porque eu que estou aqui, não. É porque eu escuto das pessoas que estão comigo, que estão compartilhando dessa grande técnica, que estão absorvendo esse grande conteúdo, que, sinceramente, eu falo que foi eu que criei, mas, cara, eu só canalizo uma coisa aí, que Deus, Jesus, que os anjos obreiros do bem, com certeza me intuem e me possibilitam estar aqui transmitindo a vocês. E é por isso que eu estou aqui, para compartilhar com vocês essa grande técnica que lá atrás me tirou da depressão, me tirou de problemas graves no meu relacionamento, até separei da mãe do meu primeiro filho no meu primeiro relacionamento, e me possibilitou hoje estar já completando agora em janeiro 15 anos de casado com a Ju, e muito bem casado, mais 3 filhas e uma vida muito tranquila. E a Ju Cigarini, minha esposa, está aqui. Ó, que legal. Pri Ávila, minha querida mentorada. Ó, a Pri está falando, a mentoria está sendo um divisor de águas na minha vida. Gratidão, minha querida. Muito bom ter você aqui conosco. Seja bem-vinda do fundo do meu coração. E é o seguinte, você nessa live tem a oportunidade de destravar também a sua vida financeira, porque as suas crenças em relação ao dinheiro, às finanças, às suas contas, sem dúvida alguma está relacionado com muitos acontecimentos da sua infância, porque é lá na sua infância aonde você tem o seu desenvolvimento psicológico. A pessoa que você é hoje, ela foi formada 80 a 90% lá na sua infância. Exatamente. Lá na sua infância, você absorvendo as informações, as experiências, você aprendeu a andar, você aprendeu a se alimentar, você aprendeu a se vestir, você aprendeu a amarrar o seu cadarço, você aprendeu a ler, você aprendeu a escrever, mas você aprendeu também de uma forma muito poderosa, marcante, profunda, dentro do seu coração e da sua consciência, também se relacionar com as pessoas. Aprendeu também a trabalhar, aprendeu também a lidar com o dinheiro, aprendeu também o que é um relacionamento de casal e como ele se desenvolve, ou como agir diante do relacionamento de casal. Então, nós vamos falar aqui sobre situações complexas do relacionamento de casal, ciúmes exagerado, por exemplo, dinâmicas repetidas de traição no relacionamento, que, pasmem, mesmo a pessoa traída não é uma simples vítima no processo. Não. A pessoa traída está sempre emaranhada, entrelaçada com a própria mãe que foi traída muito frequentemente, às vezes avós, às vezes bisavós. E eu vou explicar como que essa dinâmica acontece com um pouco mais de detalhes. Mas antes eu
preciso explicar para vocês o desenvolvimento na infância, as coisas que acontecem na sua infância. Uma criança, ela tem as suas necessidades. Poxa vida, um ser humano vai ficar independente aí lá pelos seus 16 anos. Vamos supor que, na melhor das hipóteses, um ser humano vai ficar independente lá pelos 16, 17 anos. Atualmente, essa condição está até mais complicada, não sei se vocês sabem, né? Mas a superproteção paterna, materna, o emaranhamento que os pais de hoje têm com a sua própria dificuldades que tiveram na infância, acabam vendo seus filhos com muita pena, com muita dó, e acabam cuidando, tratando, dando comidinha na boca até 30 anos de idade, né? Mas vamos supor que uma fofurinha dessa que se torne independente com 18 anos, beleza? Isso equivale a 20%. Você vai ficar... Falando de eu? Tá falando de eu, falando de você sim, princesinha. Fala oi pro pessoal. Oi. Fala oi, tudo bem com vocês? Fala aí igual... Ai, dá pra dar coraçãozinho pra você, que eu gosto de ver os coraçãozinhos. Ah, ela gosta de coraçãozinho, gente. Tem um coraçãozinho no canto da sua tela. Você lasca o dedo nesse coraçãozinho pra subir uns coraçãozinhos aí, que a Laís ama o coraçãozinho. Eu fui pesquisar o nome o significado do nome, Laís, e tá lá... Olha, tá saindo. Ah lá, tá saindo um monte de coraçãozinho. Laís é apopular. Então ela gosta pai. gosta de um carinho, gosta, Não. gosta de um coraçãozinho. Então fala aí, boa noite, pessoal. Por que tá saindo um pouco coraçãozinho? Pô, Fala boa noite, pessoal. boa noite, posso lá. No vídeo de hoje nós vamos falar de... Sei lá o quê. Não, vamos falar de alguma coisa. Igual youtuber. É que essas crianças hoje em dia são tudo fã de YouTube. Mas agora o papai precisa continuar o conteúdo. TikTok. Ah, é TikTok, né? TikTok. Eu acabei de Não. baixar TikTok no celular da mamãe depois da Valentina ter me ensinado. Para de atrapalhar meu cabelo, que eu fiz escova. Agora vem com Demorei pra arrumar esse cabelo topetado Você aqui. já percebeu que tudo isso é filtro? Isso, ele tem umas bolinhas assim na cara. Assim, ele não tem coragem de mostrar. Você já Laís, percebeu isso? É tudo filtro. Ó. Nem vem. É filtro, já sei. Laís significa a popular, não a sincera. Mas é verdade. Olhem aqui. Beijinho, papai. Tem até bolinhas aqui. Gente, Beijinho, papai. Laís. Então, tchau, Eu beijo. só tô falando a verdade. Tchau, beijo, te amo. Tchau, beijo, te amo. O problema é que você sempre diz pra eu falar a verdade. Agora eu tô falando a verdade. Parabéns por Não, falar a eu não verdade. posso ser sincera, não? Você Pode. sempre... Eu nem posso ser sincera nessa casa. Poxa. Bom que Bom você é sincera e amorosa. Vem. Porque tem uma sincera aqui em casa que Bora que agora é hora. nem te conto. Bora que vamos... Pai, tchau, Tchau. pai, Tchau, pai, beijo, tchau, pai, beijo. tchau. O papai tá na papai, né? Então, galera, é o Te amo, seguinte. pai. Também te amo, lindeza. Então, como eu estava explicando, hoje eu fiz até uma colinha aqui, gente, para não esquecer nada que eu tenho para contar para vocês, para explicar para vocês dentro dessa expertise que eu vim desenvolvendo aí nos últimos 20 anos. Na verdade, desde criança, desde os 8 anos de idade, eu estudo a mente humana. Eu estudo os contextos emocionais, né? Espirituais, inclusive, e a relação de uma coisa com a outra. E eu vejo que tá tudo ligadinho, sabe? Mas depois a gente vai fazer uma live sobre isso também, sobre a questão da espiritualidade, o vínculo de transcendência, o contato com Deus, né? Fora de coisas de religiosidade, mas de espiritualidade, depois eu pretendo fazer uma live bem legal sobre isso. Mas hoje a gente está falando aqui sobre os traumas de infância, sobre a liberação emocional de cura da criança interior. Inclusive, deixa eu até colocar aqui no liberação e cura da criança interior. Pronto. Vou fixar aqui, porque quem chegar já fica sabendo o assunto. Então, uma criança, ela tem as suas necessidades relacionadas a esse processo de aprendizado, as suas necessidades de cuidado, de carinho, de esclarecimento, de se sentir pertencente,
de segurança, digamos, de se sentir envolvida dentro do contexto familiar. E cabe a nós, pais e educadores, cuidadores, pessoas que auxiliam as crianças no seu desenvolvimento, uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade gigantesca. Por quê? O que a criança absorve no período da infância é marcante na forma como ela vai lidar com as suas próprias crianças e no destino que ela terá na vida adulta, como eu disse, nas suas emoções, na sua saúde física, no seu relacionamento de casal e relações interpessoais, no seu trabalho e também nas suas finanças. De geração em geração, nós, pais, assim como foram os meus pais, os meus avós e assim por diante, temos experiências mais difíceis, mais pesadas, e com a evolução da humanidade, as coisas ficam mais leves. E é a nossa função. Porém, estamos longe de sermos seres perfeitos. Pelo contrário, como pais, nós somos falíveis. E aí que acontece a questão dos traumas de infância. Porque uma criança tem no seu desenvolvimento um pensamento lúdico, um pensamento fantasioso, um pensamento, uma percepção, via de regra, de onipotência. Então, é por isso que a gente precisa proteger as crianças. É por isso que você não pode dar um preguinho para uma criança perto de uma tomada. Porque ela vai olhar o preguinho, vai olhar o buraquinho, vai olhar o preguinho, vai olhar o buraquinho, vai... A criança experimenta a realidade à sua volta, experimenta o ambiente à sua volta para ter aprendizados. Aprendizados esses que vão ser extremamente marcantes. E tanto mais marcantes são esses aprendizados, quanto mais dolorosos. Verdade. Os aprendizados prazerosos são muito marcantes também. Mas os dolorosos são muito mais marcantes. Por quê? Porque nós viemos de uma humanidade que lutou para sobreviver nos ambientes. Até algumas gerações atrás, você tinha que tomar muito cuidado ao atravessar um rio. Um jacaré podia te pegar. Você tinha que tomar muito cuidado para não adoecer, para não chegar perto de alguém que estava com uma doença contagiosa, porque você poderia pegar esse adoecimento. Até bem pouco tempo atrás, as guerras dizimavam tribos, dizimavam nações. Nem tão pouco tempo atrás, né? Ainda tem guerra, mas muito menos, numa escala muito menor. Então, as guerras que os meus avós, os meus bisavós viveram, nós já não precisamos viver. Então, os mais velhos, sim, carregaram muito peso, muito mais do que eu carreguei. E os meus filhos, sem dúvida alguma, terão uma vida muito mais leve. Os seus filhos terão uma vida muito mais leve que você teve e que os seus avós tiveram. Mas, voltando aqui à capacidade, ao jeito de perceber a realidade de uma criança. A criança tem um pensamento lúdico, fantasioso, com frequência com uma fantasia de onipotência. Ela acha que ela pode tudo, né? É por isso que você não pode deixar uma criança com a faca na mão. Ela não sabe o que é aquilo. É por isso que você não pode deixar uma criança numa sacada do 5º andar. Por isso que você tem que pôr grade, tela de proteção. É por isso que nós como pais, como educadores, precisamos proteger as nossas crianças. E aí, voltando para a criança que você foi, para a criança que nós fomos, porque o objetivo da live hoje é que você consiga ter uma vida mais leve e mais alegre através de através da liberação, que eu vou conduzir um processo de autoliberação, que eu vou explicar como é. Você hoje tem uma vida mais leve, mais alegre, com melhor
sucesso profissional, financeiro, relacionamento de casal fluindo com leveza, saúde e vigor físico. O objetivo dessa live de hoje é isso. É que você consiga desprender-se de sentimentos adotados traumáticos da sua infância que até hoje te leva a viver realidades dolorosas. Eu vou explicar como que isso funciona na sua cabeça. Galera, fiquem à vontade, conversa comigo, estejam presentes, dispostos e disponíveis. Ó, Rosilene aqui, Rosilene Leite Santos, obrigado, Rosilene, pela sua participação. Eu, desde a minha infância, tenho uma tristeza e não sei de onde vem. Fica com a gente, Rosilene. É muito provável que você passe a entender e entenda com mais clareza de onde vem essa sua tristeza. Jussi Garini, minha esposa, linda, porque geram traumas que permanecem no nosso inconsciente e se faz presente em nossas vidas. Exatamente. A maioria dos traumas estão no inconsciente, mas muitos deles são conscientes. E é aí que existe o maior pulo do gato. A maior sacada que eu tive nessa trajetória de vida sobre a liberação de traumas, sobre a resolução de problemas. As técnicas de ressignificação, a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, os processos de entendimento das causas das suas crenças atuais, as técnicas que se baseiam no entendimento esclarecem pra caramba, mas na maioria das vezes não resolvem o problema. Eu acabei percebendo no decorrer dessa trajetória, eu vou explicar mais detalhes como, que aonde se encontra o seu eu criador da realidade à sua volta é no seu sentimento, na sua emoção, no seu coração. A sua mente traz imagens, mas é o seu coração que leva elas para a realidade. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês aqui. Então vamos lá. A criança tem um pensamento lúdico de onipotência. E lá atrás, ela assiste às situações adversas que acontecem à sua volta com o seguinte pensamento: eu vou fazer um pai diferente. Eu vou fazer um pai, o meu pai vai ser um pai que não trai minha mãe. Eu vou fazer um pai que não me agride. Eu vou fazer um pai que me dá carinho. Eu vou fazer uma mãe que está sempre me apoiando. Eu vou fazer uma mãe que não me critica. Eu vou fazer uma mãe que não prefere o meu irmão, que me prefere. Então, o que acontece é que a criança sempre vai estar nesse pensamento lúdico, querendo uma realidade diferente. E aí é batata. Toda criança vai desenvolver traumas. E o que é trauma, Dr. Jim? Trauma é uma situação dolorosa do passado, a qual você quer arrancar do seu passado, a qual você quer tirar de lá, que você quer deletar de lá. Só que ele nunca sai. É um acontecimento que se sucedeu na sua infância, geralmente, tem trauma na vida adulta também. Mas os traumas da infância, eles são mais graves, são mais relevantes, porque acontecem num momento fundamental de desenvolvimento da mentalidade da pessoa. Então, o que se sucede ali, principalmente o que sucedeu na primeira experiência com aquilo, acaba trazendo para o adulto sentimentos adotados de lá e padrões de comportamento semelhante àquilo que aconteceu lá atrás. Então, um trauma é uma situação que aconteceu que você não teve habilidade, porque você era criança, de resolver aquilo dentro da sua mente. Trauma. Quem aí já sabe, se lembra de uma situação dolorosa da sua infância que doeu, que foi dolorosa, que até hoje você lembra daquilo e dá uma dorzinha, fala, nossa, aquilo aconteceu, nossa, aquilo foi difícil, até hoje. E talvez seja uma situação, coloca aí,
nos comentários. Qual foi a situação dolorosa que você viveu na sua infância? E eu estou fazendo essa pergunta aqui porque daqui a pouquinho, no processo de liberação de emoções negativas, você vai ser levado a essa situação. Talvez seja essa situação que você vai relatar aqui, mas talvez não. Talvez a situação que você mais precisa liberar, o trauma que você mais precisa liberar, seja um trauma que você não se lembra no seu dia a dia, um trauma que você apagou da sua mente racional, mas que no seu subconsciente tá lá, te escravizando com sentimentos de tristeza, como alguém relatou aí, que você não sabe de onde vem. E na hora do processo, na hora que eu der o comando, você vai entrar em contato com essa situação. E aí você vai ter que estar preparado, e eu tô aqui para fazer isso. Eu vou te preparar para olhar para isso. Eu não vou te jogar, digamos assim, numa situação dolorosa sem que você entenda o que vai ser feito. Beleza? Então esteja presente, dispostos e disponíveis aqui para fazer o que tem que ser feito. Beleza? Olha aí, a doutora Rosilene Freitas está trazendo surras do meu pai, que até desmaiei. Olha o quanto isso é complexo. Pensa, você que está relatando aí as suas dores, coloca aí. A Valéria apanhou da mãe. Olha a Cíntia, está trazendo aqui. Meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 10 anos. Ficou em coma e quando voltou estava muito diferente. Sim, olha só quanta situação difícil que você enfrentou lá. Então, um trauma é como uma situação que você não foi capaz de lidar com aquilo. Você não tinha a habilidade que você tem hoje. E é por isso que você, como adulta, isso não é uma live para crianças, só que é uma live para adultos, você hoje tem habilidades, recursos e a minha condução para lidar com aquilo que aconteceu. Entende? Analogicamente, é como se você estivesse andando de bicicleta lá na sua infância e você caiu, pá, ralou pra caramba o joelho, saiu aquele sangue lá e, de repente, você largou a bicicleta e nunca mais conseguiu subir na bicicleta. Porque toda vez que você tentou subir na bicicleta de novo, o joelho doeu. É mais ou menos isso, tá? Se lá você tivesse tido a habilidade de lidar com aquela dor, tivesse subido na bicicleta, tivesse seguido adiante, tentado de novo, aí isso não teria virado um trauma, mas virou um trauma porque você não subiu de novo, beleza? Isso aqui é só uma analogia que te ajuda a entender o que é um trauma, tá bom, gente? Porque a maioria dos traumas não são físicos, a maioria dos traumas são de sofrimento emocional, são de abandono, de adultério no relacionamento dos pais, escassez, falta de dinheiro, adoecimento e morte dos pais, dos avós, situações aos quais você não conseguiu lidar com isso. SF Rodrigues está trazendo: meus pais não tinham dinheiro suficiente para comprar roupas novas para todos os filhos, sempre usavam roupas doadas pelos familiares. Olha que interessante. Isso pode sim configurar um trauma para você, mas pode não configurar um trauma para outra pessoa. O que diferencia o que é um trauma e o que não é um trauma? Muitas pessoas apanharam na infância. Várias pessoas levaram surras dos seus pais na infância. O que vai diferenciar as que ficaram traumatizadas com isso é o sentimento que você tem quando se lembra disso. Especialmente se você fechar os olhos, como será no processo aqui de liberação emocional, e olhar para isso, para os detalhes daquilo que aconteceu lá atrás. Se você sentir raiva, pena, vergonha ou medo, você está necessariamente entrelaçada com aquilo que aconteceu. Desculpa. Então, eu vou, para vocês terem um exemplo de como é poderosíssima a cura da criança interior, e quem não relatou ainda aquilo que mais te dói na infância, relata aí. Ah, Dr. Jim, eu tenho vergonha de falar o que aconteceu.
Pois é, amigo, amiga. Essa vergonha te entrelaça, te vincula de uma forma muito mais forte a esse trauma. Os sentimentos que te levam a repetir padrões e sofrer na sua vida atual, tá bom, gente? Ó, vamos deixar claro aqui que nós não estamos aqui para falar do passado para, digamos assim, para o esporte. Nós não estamos aqui para falar de dores do passado por esporte. Ah, só para ver o que aconteceu, porque Jesus falou que é para perdoar? Falou sim, mas nós não estamos aqui porque você precisa perdoar o que aconteceu do passado, não. Nós estamos aqui porque a sua vida atual está problemática. Você tem sofrimentos na sua vida atual. E liberar as emoções negativas no passado não é só para ficar revivendo o passado, como algumas pessoas acham. É para você ter uma vida atual mais leve, mais alegre, mais tranquila, mais próspera. Sua vida e dos seus filhos. Então, olhar para isso, falar sobre isso, deixar de ladinho a vergonha daquilo que você passou, não é por esporte, não é à toa, não é por uma convenção ética, não. É para você ter uma vida melhor e os seus filhos e a sua descendência também. Assim como a Lilian, olha só, ela assume que teve um abuso sexual. Não ter vergonha disso que aconteceu já é meio caminho andado para que você não se sinta abusada nas suas relações interpessoais pelo seu chefe, no sentido de abuso moral, ou seja, assédio moral, ou até para proteger as suas crianças de não serem abusadas. Liberar-se da vergonha, da raiva, da pena e do medo, que são os 4 sentimentos que mais te entrelaçam aos sofrimentos do passado, é um serviço para adulto que deseja a sua descendência protegida com uma vida mais leve, mais alegre. É fácil, Dr. Jim? Claro que não. Eu sei que não é fácil. Mas, até quando continuar sofrendo? Até hoje. Porque hoje você vai ter oportunidade, daqui a pouquinho, em um processo onde eu vou te conduzir em uma liberação de emoções negativas, um processo meditativo, vou explicar como que é. Você vai fechar os seus olhos, eu vou te conduzir num processo muito poderoso. Quem já fez uma liberação emocional comigo aqui, uma autoliberação conduzida aqui nas lives, ou quem é meu mentorado, coloca aí como foi para você. Compartilha para que as outras pessoas que estão aqui paguem o preço de fazer o que tem de ser feito. Porque eu sei, gente, não é fácil olhar para questões de abuso da infância, não é fácil fechar os olhos e lembrar em detalhes, até como seu pai estava vestido quando ele te deu aquela surra, não é fácil. Mas é para que você tenha uma vida mais leve e mais alegre, e a sua descendência também. Como, por exemplo, em uma mentorada que tinha uma enxaqueca grave, tá? Eu já contei até a história do Dr. Cláudio Rogério, é um psicólogo muito top, amigo nosso lá de Goiânia, que a gente fez uma liberação de traumas gestacionais e ele se livrou de uma enxaqueca. Mas isso é assunto para outra live, a liberação de traumas gestacionais. Estamos falando de trauma de infância, então eu vou contar o relato, né? Eu falo do Dr. Cláudio Rogério porque ele deu o testemunho dele aqui, dessa liberação, e ele se curou de uma enxaqueca. E de uma outra mentorada minha que se curou de uma enxaqueca. Ela tinha 7 anos e estava com os pais, né? E eles moravam na roça e o pai chegou a cavalo e o irmãozinho, andando para todo lado, com 3 aninhos de idade, chegou perto do cavalo e aquele cavalo deu um coice no irmãozinho de 3 anos. E ela com 7 anos viu aquilo e aquele irmãozinho de 3 aninhos morreu ali na frente dela. E ela veio para mim trazendo a questão de enxaqueca grave, uma enxaqueca que perturbava a vida dela desde a adolescência, onde ela sentia dores de cabeça fortíssimas que deixavam ela incapacitada 1 a 2 dias na semana. E aí, quando eu dei o comando, olhe para a causa, olhe para o sentimento, olhe para o que aconteceu lá no passado, que está relacionado
a essa enxaqueca. E ela lembrou na hora, Dr. Jim, meu irmãozinho, falou o nome do irmão, ele recebeu um coice do cavalo e ele morreu. E ela tinha 7 anos e ela não foi permitida, inclusive, velar o irmão, né? A criança foi velada num outro lugar e não levaram ela não teve, digamos assim, uma despedida desse irmão. E a partir daquele momento, eu conduzi essa minha mentorada em um processo individual, né? Eu estou relatando aqui processos individuais, porque aqui na live vocês trazem os relatos, né? Depois nos comentários, mas nem sempre eu lembro com riqueza de detalhes, mas os meus mentorados individuais, que eu atendo, não, obviamente, eu lembro com mais detalhes. E aí, o que você sente? Pena, tristeza, dor, já debulhou no choro ali. Então, ela nutria aquele sentimento de pena do irmão que levou um coice na cabeça. E, trazida lá da infância, existia uma fala, uma expressão. Eu sofro por você também, meu irmão. Eu sofro como você sofreu. Então ela se condenava a ter dores de cabeça. Assim como o irmão, obviamente, teve muita dor de cabeça. Ali, naquela situação onde ele morreu com coice de cavalo. Então, liberando o quê? A revolta, a tristeza e a pena que ela existia do irmão, que ela sentia pelo irmão, pelo evento, pelo que aconteceu, ela liberando esses sentimentos, trazendo ao irmão uma dignidade de pertencimento, ela se libertou e se curou dessa enxaqueca. Porque era esse trauma que causava nela. Uma outra mentorada, eu até anotei aqui para não esquecer. Uma outra mentorada trouxe uma questão com acne. Ela tinha acne, era adulta e já tinha tomado Roacutan, tinha tomado um monte de remédio, e aquela acne persistia e já deixava o rosto dela cheio de marquinha, que eu tenho também, tá? Laís me entregou. Eu tive na minha adolescência bastante acne, então tem umas marquinhas aqui, o filtro que não deixa vocês verem. Mas ela tinha o que a gente chama de um termo médico, né? Acne rosácea, é uma acne que persistia com aquelas espinhas internas, né? Toda vermelha na face dela. Trouxe isso como tema para liberar a emoção. Em uma sessão onde a base é a constelação familiar, porém eu agreguei a base da constelação familiar, técnicas de expansão de consciência, de técnicas de respiração que possibilita você acessar melhor essas situações. E ali ela foi levada, através do meu comando, às várias situações onde o pai chamava ela de feia. Chamava ela de feia, você é horrorosa. E ainda comparava com a irmã. Ah lá, sua irmã é bonita. Ou seja, quanto mais... E aí qual o sentimento? Raiva. Ela tinha ódio. Tinha ódio do pai dela. Por conta de tanto que o pai chamou na infância. Depois, na adolescência, o pai parou com isso. Mas, de alguma forma, aquele pai era adoecido. De alguma forma, muito provavelmente, ele foi muito agredido dessa mesma forma em relação à aparência. Então, ali naquele momento, quando ela se desprendeu desse sentimento de raiva do próprio pai, ela parou de obedecer o pai. Olha que maluco, gente. Você nasceu do ventre da sua mãe através da fecundação do espermatozoide do seu pai. Então, na sua consciência, Jesus não falou para honrar pai e mãe à toa. Na sua consciência, você sabe que você deve tudo o que você é aos seus pais. Então, o coração dela punia ela quando ela tinha raiva e não aceitava aquela atitude do pai. Com a acne que deixava ela feia. Ou seja, ela obedecia. Tipo assim, na racionalidade, meu pai foi um babaca de ter falado isso. Mas no subconsciente, lá no coração, a honra que ela tinha em relação ao pai fazia ela desenvolver acne. E
a gente fez uma liberação, onde ela aceitou, concordou, ainda agradeceu ao pai por tudo, do jeito que foi. Inclusive por esse jeito que ele tinha. Ele não tinha noção que ele estava machucando aquela criança. Ou talvez tinha, mas era o que ele tinha para dar. Não importa, gente. A verdade é essa. A gente não está aqui para justificar ou apoiar esse tipo de atitude agressiva dos pais, às vezes de tios que abusam, por exemplo. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para esclarecer vocês que têm na sua oportunidade. E essa, agora que eu estou lembrando aqui, essa minha cliente, essa minha mentorada, ela achava a própria filha feia, só que ela não falava. Ela achava a filha feia, ela não falava. Olha que maluco esse negócio. Então, lá no coração dela, para honrar o pai, ela meio que obedecia, se condenando a ter acne e ser feia, se sentir feia por conta da acne. E depois que a gente fez essa liberação, coisa de um mês, diminuiu pra caramba as acnes, e coisa de 2 meses ela já estava praticamente sem acne. Então, a sua mente cria toda a realidade à sua volta. Eu vou explicar daqui a pouquinho como. Principalmente a sua saúde, a sua aparência física. Então, falei aqui 2 exemplos de liberação emocional, de saúde física. A NJBF. Como faço para fazer uma constelação com o senhor doutor? Na minha bio tem um link, você clica naquele link lá e você fala no WhatsApp da minha assessoria, o qual a Ju, minha esposa, coordena o nosso time de assessoria, e lá você explica o que você precisa e com certeza a Ju e o meu time vai poder te auxiliar, seja em um atendimento de liberação de traumas gestacionais ou de trauma geral, né, trauma de infância, ou de repente alguns dos nossos cursos talvez seja mais adequado para vocês, ou a mentoria, onde eu acompanho os meus mentorados durante 5 meses. Por lá você consegue as maiores informações, tá? Então, uma outra cliente mentorada que veio com uma questão de depressão. Como médico psiquiatra, eu atendo muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com crise de pânico, e ela tinha perdido a mãe por um adoecimento súbito aos 5 anos de idade. Então, com 5 anos de idade, a mãe adoeceu e morreu. Ok? E ali no processo, quando ela se lembrou, porque na verdade ela apagou da própria mente a grande maioria das lembranças. Ela tinha lapsos. A mãe morreu quando ela tinha 5. Ela tinha poucas lembranças dessa mãe, pouquíssimas, e não tinha lembrança do evento da morte. E aí, por quê? Porque ela meio que apagou da racionalidade, mas no subconsciente estava lá. Ela acessava isso inconscientemente todo dia e sentia uma depressão já há muitos anos. Então, o sentimento de luto que ela, como criança, não foi capaz de elaborar, ela nutria como adulta e tinha uma depressão muito grave. E eu ajudei ela a liberar a expectativa infantil de que ela poderia trazer a mãe de volta à vida. Ajudei ela a se libertar daquele sentimento de luto, de tristeza. Ela verdadeiramente morria, assim como a mãe, todos os dias, através daquela depressão, através daquela tristeza que ela nutria. Gente, o que vocês estão achando do que eu estou falando aí? Pode falar comigo aí. Deixa eu ver. A Inês Almeida está trazendo. Diante de tudo que o senhor falou, me lembro de uma surra que meu pai me deu e de ver meus irmãos serem espancados. Isso me dói muito. Grato, mano. As pessoas entram no caminho de morte, né? Você podia explicar o que é o caminho de morte? Então, Inês... O caminho de morte é simplesmente morrer, né? Na verdade, não é isso, né? Sim, a Ju tá
complementando aqui, que o caminho de morte, isso acontece com todas as pessoas que não aceitam mortes, às vezes de avós, às vezes dos pais, às vezes de um filho, às vezes um aborto. Todas as pessoas que não aceitam a morte se vinculam a ela e começam a caminhar para a morte. E esse caminho de morte, ele nem sempre é a própria morte. Eu já vi várias vezes acontecer da pessoa, sim, se acidentar e morrer. Adoecer de uma doença grave, às vezes até a mesma que os pais adoeceram, e morrer. Mas a maioria das pessoas entrelaçadas quanticamente com a informação da morte, e entrelaçadas estão porque nutre sentimentos de raiva, pena, vergonha ou medo, a maioria das pessoas morrem aos poucos, adoecendo, perdendo dinheiro, se ferrando em relacionamentos traumáticos, abusivos, muitas vezes desenvolvendo a depressão, ansiedade, crises de pânico. Então o caminho de morte, para quem não aceita as mortes, ele tem várias manifestações. E essa cliente, em especial, trazia aí um caminho de morte através de uma depressão gravíssima que deixava ela em cima da cama. Ela já não trabalhava há vários anos. O esposo a trouxe muito condoído, muito sensibilizado por aquela situação que ela passava aí. Então, Inês Almeida trouxe aqui, ó, diante de tudo que o senhor falou, me lembro de uma surra que meu pai me deu e de meus irmãos terem sido espancados. Isso me dói muito. Inês, é o seguinte, você cria a sua realidade através de imagens mentais, ok? Então, se você tem uma imagem mental do seu pai te batendo, ou do seu pai batendo nos seus irmãos, ok? Essa imagem mental necessariamente vai para a sua realidade? Você vai, na vida adulta, ser espancada? Ou seus filhos? Não necessariamente. E o que diferencia quando uma imagem mental que você cria, que você traz do passado, vai se materializar, vai se manifestar na sua realidade? Por exemplo, a imagem mental do pai traindo a mãe. Eu atendo todos os dias mulheres que já estão terceiro, quarto, quinto relacionamento traída em todos. E homens também. Por quê? Porque nutre a imagem mental do pai traindo a mãe traindo o pai, e assim por diante. E o que diferencia quando isso vai para a realidade ou não vai? É o sentimento que você nutre. A intensidade. Quanto mais raiva, pena, vergonha ou medo você tiver diante de uma imagem mental, cuidado. Você atrai isso para a sua vida ou para a sua descendência, para seus filhos, ok? É por isso que eu falei que pessoas que foram abusadas na infância e querem ressarcimento, vive naquela angústia que o abusador tinha que ser assassinado e pararã. Além de viver a sensação do abuso, vive situações de abuso de vários tipos e coloca os seus filhos em risco de serem abusados também. Filhos, netos, descendentes, entende? Então, o que nós estamos trazendo aqui é o que vai trazer um efeito de proteção e uma vida mais leve e mais alegre. É você liberar, tirar o sentimento de raiva, pena, vergonha, medo, revolta e concordar com aquilo que aconteceu, porque já aconteceu. Gente, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, se algo aconteceu no passado, Deus não só permitiu. De certa forma, o Criador determinou que aquilo fosse assim, por algum motivo. E todos os sofrimentos têm um motivo de ensinar. E o grande ensinamento dos sofrimentos tem a ver com a experiência. Tem a ver com o não julgueis para não ser julgado. Tem a ver com o perdão. Tem a ver com a capacidade humana de ser um pouquinho Deus. Perdoando, tendo compaixão, amando aos inimigos como Jesus ensinou. Então não é por acaso. Beleza? Tá? Muita calma nessa hora, tá? Então, uma outra mentorada. Ela tinha crises de pânico, sabe? Crise de pânico.
aquela de sentir medo, palpitação, falta de ar, sensação de risco iminente. Parece que algo de ruim vai acontecer e quando começa a dar descarga de adrenalina, é uma sensação de morte iminente. Então ela veio com uma ansiedade que era diante de tudo, tá? E ela era hiperativa. Ela era hiperativa, era uma criança hiperativa. Sabe daquelas crianças que não para? Eu tenho aqui em casa. A Laís é hiperativíssima. Não para, não. Né? O tempo todo. Né? Faz uma coisa, faz outra. A única coisa que deixa ela parada é a rede. Porque ela balança para um lado, para o outro, aí ela fica parada. Na rede, balançando. Né? Mesmo assim, não é parada. Mas... Então, ela era hiperativa. E o pai não aceitava. Porque uma criança hiperativa, geralmente, experiencia muito e batia nela todos os dias. Então, diante de várias surras que ela teve, ela desenvolvia ansiedade. Então, ela conseguiu curar a ansiedade, zerar as crises de pânico, porque ela fazia tratamento médico-psiquiátrico, né? Quando ela veio para mim, eu mantive o tratamento médico-psiquiátrico, só ajustei a medicação, mas ela ainda, com o ajuste da medicação, ela diminuiu a frequência das crises. Mas zerar as crises de ansiedade e de pânico foi só depois que ela, em processo, semelhante ao que vocês vão viver aqui, fechou seus olhinhos, olhou para a imagem do pai e disse: pai, eu sei que esse foi o jeito que o senhor aprendeu a educar. E de alguma forma, o senhor queria me mostrar que não podia ser tão atentada, né? Como o pai dela chamava ela. E da sua forma, pai, eu tô aqui, sou adulta, no essencial nada foi perdido, sou uma mulher de bem, do seu jeito, o senhor me deu a vida e tá tudo certo. A partir dali, o medo que ela passava sempre que ela apanhava parou de acontecer na vida adulta. O pai dela já tinha até morrido. E ela continuava tendo os mesmos sentimentos que a criança tinha. Então, aqui no processo que eu vou conduzir vocês aqui, vocês terão a oportunidade de fazer isso também, com os traumas que tiveram. E eu estou explicando que cura da criança interior pode resolver vários problemas, dependendo de qual foi o trauma. Eu falei de problemas de saúde, estou falando de problemas emocionais, como é a ansiedade e depressão, com exemplos claros. Porque quando a gente vai falando dessa parte, dessa parada quântica, às vezes fica confuso das pessoas entender e principalmente mais difícil ainda das pessoas aceitarem. A maioria das pessoas querem bater na mesa e falar: não, fulano não podia ter feito isso, ciclano não podia ter feito isso comigo, como é que faz isso com a criança? A maioria das pessoas querem manter a revolta. Por mim, tudo bem. Eu, pelo amor de Deus, eu não tô aqui para falar que você tem que sair da sua revolta, não. Não sou eu que falo isso. Mas eu tô aqui para te avisar que se você se manter na revolta, se mantiver na revolta, você vai se ferrar na vida, tendo vários sofrimentos. Então, eu tô explicando aqui, trocando em miúdos através desses exemplos, para que você saiba como a vida te cobra as revoltas, as dores e os sofrimentos. E a Ju tá ali olhando para mim com cara de quem quer falar alguma coisa. Eu quero que você diga por que é importante tudo isso que você tá Próxima live você vem comigo, do meu ladinho. Tá bom. Por que é importante tudo isso que você trouxe, tudo isso que a gente passou na infância, mas por que é importante o papel dos nossos pais diante de tudo isso, mesmo que eles tenham feito, né, alguns maus, assim, que a gente entenda que seja algum mal para nossa vida, mas por que é importante honrar os nossos pais? O que isso determina na nossa vida, no presente, no futuro, na vida dos nossos filhos? O que é honrar o pai e a mãe e o que isso significa pra gente e pros nossos filhos? Gente, quem quer a Ju comigo na próxima live aqui falando também? Coloca eu aí. Só fica por detrás. E quem quer saber isso que ela falou aí? O porquê dessa importância? E na verdade... Porque a gente trouxe assim, os males, né? O que aconteceu com a nossa vida? Vou falar rapidinho porque a gente já está extrapolando o nosso horário também e a gente ainda tem que conduzir uma autoliberação. Não, o povo tá aqui. Vocês estão firmes aí, gente? Vocês têm compromisso? Vocês estão com pressa? Ou pode explicar tudo ou quer que vai direto ao ponto? Tô brincando. É o seguinte. Que chá é esse de camomila? E isso tem muito a ver com a live de hoje.
Porque faz parte do desenvolvimento da mente humana. Existe dentro do seu desenvolvimento uma projeção. Gente, eu tenho muitas características do meu pai. Eu tenho muitas características da sua mãe. E você também. Sabe por quê? Porque a sua consciência se percebe, não é parecido com seu pai, não. É metade seu pai. A sua consciência se percebe a outra metade a sua mãe. Entende? Então, todo julgamento... Tá todo mundo aqui disponível pra você, tá, meu? Beleza, obrigado, amor. Se você lembrar de mais alguma coisa que eu esqueci, que não tá na minha colinha aqui, você me fala. Mas a colinha sou eu, sua cola sou eu. Então vem, cola em mim aqui. Então, você se percebe metade o seu pai, metade a sua mãe. Você é metade o seu pai, metade a sua mãe, desde os cromossomos, desde as células, beleza? Então, o julgamento que você faz ao seu pai, você projeta em condenação a metade de você. Os julgamentos que você faz à sua mãe, você projeta em condenação na outra metade da sua mãe. Então, se você olhar para o seu pai e considerar que ele é bom bastante, metade de você passa a ser bom bastante. Se você olhar para o seu pai e achar que ele é um canalha, metade de você é canalha. Se você olha para sua mãe e tem pena porque ela foi traída pelo seu pai, por exemplo, metade de você é traída, se sente traída e cria uma realidade de traição. E a outra metade passa a ser a adúltera ou adúltero. Então, tanto a pessoa que adultera quanto a pessoa que é traída, por exemplo, num relacionamento, estão emaranhados com seus sistemas de pai e de mãe, né? A Liza está perguntando sobre a formação em constelação familiar e autoliberação. Em breve, a gente vai ter a mentoria terapeuta condutor em autoliberação. Mas antes, ainda esse mês, nós teremos a primeira turma, depois de 1 ano e meio sem lançar a turma, do método autoliberação para a vida. Vai ser topíssimo. Segura as pontas que eu vou avisar vocês, tá? Que é um curso, é mais extenso, né? Onde vai rolar aí. Fica de olho nas nossas postagens, depois vai lá no meu perfil, clica naquele sininho lá para você não perder as nossas postagens, né? Que as redes não entregam todo o conteúdo que a gente manda, né? Então, trazendo exemplos concretos de como que a cura da criança interior pode te ajudar, essa mentorada, ela é hiperativa, apanhava do pai todo dia, o pai já tinha até falecido, mas ela tinha pânico e ansiedade. Quando a gente libertou ela desse emaranhamento, ela conseguiu realmente ter um bom efeito da medicação que ela já estava tomando, zerando os sintomas, e assim que der o prazo, a gente vai retirar a medicação. E como a gente tratou o trauma causa, é muito provável que ela consiga ficar muito bem sem medicação que ela já tomava já há vários anos, tá? E isso é até uma pergunta que as pessoas fazem. Tordinho, tem que tomar remédio para ansiedade a vida inteira? Não. A maioria das pessoas toma remédio para ansiedade a vida inteira porque o trauma causa não foi tratado. Às vezes o remédio tampa o sintoma, quando tira o remédio, o sintoma volta. Então, o ideal é, tomou o remédio, tampou o sintoma, trata o trauma causa, que aí depois a gente tira o remédio e o problema não volta. Beleza? E toque. Teve uma mentorada que tinha toque de contaminação. E aí, dentro do processo, ela se lembrou que aos 8 anos teve uma amiguinha da escola que morreu de pneumonia. E ela ficou muito impressionada com aquilo, porque era uma amiga que sempre conversava, sempre brincava, e a menina não foi para a escola, ficou sabendo que estava doente, de repente ficou sabendo na escola que a menina tinha morrido. Ela ficou um pouquinho preocupada com isso na época, mas passou batido. E aí depois ela começou a desenvolver um toque de contaminação. O que é toque? Transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, ela lavava a mão e achava que estava suja ainda, então ela lavava de novo.
ela limpava uma mesa com álcool, a mesa estava brilhando, ela olhava para a mesa e achava que tinha bactéria. Sabe? É tipo um pensamento repetitivo que fazia ela ter bactéria. Era muito problema na casa dela, porque os filhos não podiam deixar uma vasilha suja em cima da mesa, que dava briga pra caramba. O marido não podia deixar, entende? Então isso trazia sofrimento para ela, para a vida da família dela toda. E ligada a um trauma de infância, quando a amiguinha dela morreu. Teve uma outra mentorada, agora trazendo o contexto do trabalho, vou acelerar aqui. Que ela relatou que no trabalho que ela entrava, ela era perseguida. Como que é essa parada? É o seguinte, ela entrava num trabalho e o chefe, o supervisor, sempre perseguia. Pegava muito mais no pé dela do que dos outros funcionários. Cobrava dela muito mais do que dos outros funcionários. Fazia um assédio moral que os outros funcionários não recebiam. E quando ela relatava o que o chefe falava, os outros colegas de trabalho falavam, não, o chefe não falaria isso não. Ou seja, ele realmente, e ela já estava no 3º ou 4º, não lembro muito bem, trabalho onde ela saía por ser perseguida e, de novo, algo acontecia que o chefe no outro trabalho perseguia e cobrava demais dela. Então ela trouxe isso como uma questão, como um sofrimento atual. Por quê? Ela morava com a avó. Ela tinha 8 anos de idade. Aliás, não. Ela morava com a avó, era criança, né? Durante a infância. Ela era cuidada pela avó, tá? E a avó colocava para limpar a casa. E ela limpava a casa. E se deixasse uma sujeirinha, a avó batia nela. A avó era muito exigente. Colocava ela para fazer um monte de coisa. Então, era uma avó muito exigente. Só que ela morou alguns anos com essa avó e logo voltou para a casa da mãe. Porém, esse trauma, essa dor, esse sofrimento dela fazia ela trazer da infância esse sentimento de ser exigida e agredida. Esse sentimento, junto com a imagem mental daquilo acontecendo no passado, fazia ela se colocar dentro do trabalho como uma vítima de alta exigência e de agressão. Logo, como ela se posicionava como uma vítima, ela atraía um agressor e de alguma forma escolhia a dedo o trabalho aonde existia ali um chefe, agressor e perseguidor. E que de alguma forma, telepaticamente, sistemicamente, mentalmente, percebia essa dinâmica dela e a agredia e a perseguia. Ou seja, é impressionante como que a sua mente também influencia as outras pessoas através desse mecanismo. Uma outra mentorada com ciúmes patológicos. Aos 6 anos, eu até anotei aqui, porque eu fui dando uma olhada nos relatos, né, que eu anoto os atendimentos, né? E aos 6 anos, a mãe levava ela para passear como álibi, para encontrar com o amante. Então, a mãe levava ela, saía para passear, né? Era casada com o pai dela, porém, ia para um parque, e lá naquele parque, a mãe deixava ela brincando lá nos brinquedinhos e ficava aos beijos e abraços com o amante, ali próximo. Então, na vida adulta, ela olhava para o marido e tinha um ciúme gigantesco, um ciúme patológico. Ela sempre achava que o marido estava traindo. Mesmo situações que ela falava assim, doutor Jim,
Eu sei que ele não tá me traindo. Mas não sei o que acontece. Eu fico píssica, eu pego o celular dele e quero olhar tudo. Mas eu sei que ele estava no serviço. Mas eu fico assim desconfiado. Ou seja, era um sentimento adotado da infância, trazido daquelas experiências que ela teve. Então, a oportunidade de liberar. Alcoolismo e violência são incontáveis. As pessoas que eu já atendi que tiveram pai alcoólatra, que chegava embriagado, agredia a mãe. Inclusive, eu tive essa experiência também dentro da minha casa, né? Meu pai algumas vezes agrediu a minha mãe em situações de embriaguez. Então, são incontáveis as pessoas, né, que manifestaram na sua vida adulta tanto o alcoolismo quanto a violência doméstica. E às vezes as duas coisas juntos. Então, isso sendo liberada, ou seja, aquela imagem mental do pai alcoólatra ou da mãe alcoólatra agredindo, precisa ser liberada, precisa ser deixada lá no passado, para que não traga um destino semelhante. Dívidas e falência. Então, um mentorado, aos 10 anos de idade, o pai perdeu tudo. Perdeu 4 fazendas que ele tinha no jogo e infartou. O pai perdeu tudo, eles eram muito ricos, abastados, e o pai jogava, e numa dessas jogadas ele perdeu 4 fazendas que ele tinha, e o pai infartou em cima da mesa de jogo e morreu. E deixou a mãe sozinha, que virou empregada de uma das fazendas. Pessoal, deu uma oscilada na internet, vocês estão me escutando bem? Estão de volta? Vocês estão me escutando bem, gente? Deu uma travadinha aqui. Estão me escutando bem? Sim? Voltou? 100%? Então, gente, eu vou conduzir vocês em um processo top agora, tá? É o seguinte. Durante toda essa minha experiência de vida, eu estudei psicanálise, estudei psicologia positiva, a neuropsicologia, a psiquiatria, e me deparei com a constelação familiar, que é a terapia sistêmica familiar, que considera a existência de um arquivo de memória familiar, aonde situações, mesmo não contadas, porque eu estou falando aqui de situações que você viveu na infância, alguém viveu na infância, mas mesmo situações não vividas na infância são acessadas dentro desse arquivo de memória familiar. Então, essas situações do passado, elas acabam determinando padrões, não só de comportamento, mas como de destino, tá? E eu criei essa técnica de autoliberação, aonde você vai fechar os seus olhos durante um período aí de aproximadamente uns 6 ou 7 minutos. E durante esse período de 6 ou 7 minutos, você vai se permitir ser conduzido, conduzida pelas minhas falas. Então eu vou conduzir num processo onde você vai olhar primeiro para um problema atual da sua vida, tá? E eu vou te remeter a um acontecimento da sua infância. Você vai ver os detalhes desse acontecimento da sua infância e vai liberar as suas emoções negativas, especialmente diante das pessoas que estavam envolvidas nesse sofrimento. Dicas de passagem,
a maioria das vezes, pai, mãe e outros familiares, ok? E para isso, nós nos utilizamos de algumas técnicas, que uma delas é a respiração de presença, que eu vou te conduzir, e nós usamos o recurso de uma música. Essa música ela tem o objetivo de te ajudar a se permitir emocionar. Porque a liberação ela é eminentemente emocional. E eu preciso que vocês me digam como está o volume da música. Tá agradável o volume da música? Você quer que aumente o volume da música, diminui o volume da música? É um dedilhado de violão que eu peguei no YouTube, que é free. Ele é livre de direitos autorais. Então eu uso esse dedilhado de violão para fazer os processos, para transmitir ao vivo e não ter problema de bloquearem, né? Pode baixar um pouco. Eu abaixei o volume um pouco, e agora? Porque dependendo da transmissão do dispositivo, às vezes fica um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto o volume. Na verdade, você tem que me falar se está alto ou se está baixo, porque ele tem que estar no mesmo nível ou um pouquinho abaixo para você escutar a minha voz. A música ela tem que ser uma música de fundo, porque eu vou te conduzir no processo. Se você abaixar o volume no seu celular, você acaba abaixando o volume da minha voz e você tem que escutar. Agora tá bom? Beleza? Tá ótimo? Maravilha, obrigado pelo feedback aí, gente. Então é o seguinte, pelos próximos minutos você vai precisar ficar em um lugar onde não vão te incomodar, onde não vão te interromper. É um processo que provavelmente você pode chorar, você vai ter que fazer algumas falas. Então se você está num lugar cheio de gente, vai para um lugar onde não tem ninguém, pede licença aí, às vezes você está em casa, ou então vai para o seu quarto, de preferência, tranca a porta, se não tiver porta, vai para o banheiro, vai para algum lugar onde ninguém vai te incomodar, você vai ficar sentado, sentada onde você estiver, e durante os próximos 7 minutos aproximadamente, você vai precisar ficar de olhos fechados. E de olhos fechados você vai enxergar, você vai olhar para as coisas que eu vou sugerindo para você, beleza? Sim, a live vai ficar gravada e esse processo aqui é um processo que é interessante repetir várias vezes, tá? Por quê? Porque eu dou os comandos e as imagens vêm. Só que numa segunda realização pode vir outras imagens, você libera outra imagem, outro trauma, entende? Então por isso que é assim a técnica da autoliberação conduzida. Inclusive, no método Autoliberação para a Vida, a gente usa essa mesma forma para liberar problemas atuais de relacionamento, de saúde, de finanças, de trabalho, de emoções, né? Então, vamos lá. Todo mundo preparado? Pode iniciar? Ok? Me dá um feedback aí. Tá preparado? Preparada? Pode começar o processo? Sim? Por favor? Ok? Pode começar? Estão preparados? Sim? Perfeito. Grávida pode fazer? Pode. Deve. Quanto menos trauma você tiver dentro de você, mais você libera seu filho também. Ou filha.
Sim, sim, sim. Massa. Preparada. Beleza, galera. Então, a partir de agora, não quero mais ver comentários. Feche os seus olhos e respire profunda e lentamente 3 vezes. Sinta a sua própria respiração. Sinta os movimentos do seu tórax, os movimentos do seu abdômen. Permita-se sentir a própria respiração, o ar que entra e sai dos seus pulmões. Muitos pensamentos te vêm e você permite que esses pensamentos passem e volta a atenção à sua própria respiração, ao seu corpo, ao momento presente. E você leva nesse momento toda a sua atenção aos seus pés. E sente relaxar os seus pés, que se repousam sobre o chão. Você sente relaxar as suas pernas, a musculatura das suas coxas. Você sente relaxar a musculatura do seu quadril, que se repousa sobre a cadeira. Você sente relaxar a musculatura do seu abdômen, da sua coluna lombar. Você sente relaxar todo o seu tórax. Você sente relaxar os seus ombros, seus braços, antebraços, mãos. Você sente relaxar o seu pescoço, a sua face cede em uma expressão tranquila. E nesse momento, com um desejo sincero de encontrar soluções para a sua vida e para os seus descendentes, você se permite olhar para a sua vida atual, as coisas que acontecem no seu dia a dia, talvez as suas emoções, suas relações interpessoais, o seu trabalho, as suas finanças, o seu relacionamento de casal. E você se permite perceber aquilo que mais te incomoda, aquilo que mais você gostaria que fosse diferente. Olhe para isso. Veja esse sofrimento que você tem em sua vida, porque é o desejo de não sofrer mais que vai te ajudar a pagar o preço para liberar algo do passado. E olhando para essa situação da sua vida atual, você diz, sentindo em seu coração: eu cansei de sofrer com isso. Eu não aguento mais. Diga em voz alta: eu não aguento mais isso. Perceba o sentimento que te vem quando você olha para esse sofrimento da sua vida atual. E agora, você se permite olhar para a sua infância, especialmente para um evento, para um acontecimento, aonde a emoção foi a mesma. Algo semelhante aconteceu. Lá atrás, em sua infância.
Talvez uma violência, talvez um abandono, talvez um acontecimento com os seus pais te fizeram sentir a mesma coisa que você sente hoje no seu dia a dia, nesse grande problema que se encontra em sua vida atual. E que agora você se permite olhar para esse evento da sua infância. Veja quantos anos você tinha, como você está vestido, vestida nessa cena. Quem está à sua volta? Quem são as pessoas envolvidas? Como essas pessoas envolvidas estão vestidas? Olhe os detalhes do ambiente que você está. Perceba. Veja que você já sofreu demais por isso. Veja que chegou a hora de se libertar desse sofrimento. Veja que chegou a hora de ter uma vida mais leve e mais alegre. E para isso, você se entrega a esse processo. Para isso, você se dispõe a fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é aceitar tudo do jeito que foi. E olhando para essa cena da sua infância, para esse acontecimento doloroso, difícil, você diz em voz alta: foi muito difícil para mim. Diga sentindo. Isso doeu muito. E doeu até hoje. Mas eu não aguento mais sofrer. Diga sentindo em seu coração. Diga em voz alta: eu não aguento mais sofrer com isso. Diga: para que eu seja feliz. Para que eu tenha uma vida mais leve e mais alegre. Eu concordo que foi assim. Eu desisto de mudar o passado. Diga: no essencial nada foi perdido. Eu sobrevivi e posso ser feliz. E assim eu escolho. E você olha em especial a pessoa que causou esse sofrimento. E você diz: deixo com você a sua responsabilidade.
e assim sigo mais leve. Foi assim. Você teve os seus motivos para agir assim. E eu deixo a nossa história no passado. E sigo em paz. Veja como essa pessoa te olha quando você diz essas palavras. Veja, sinta como você se sente quando se liberta. Quando deixa como foi. E sentindo o seu coração libertar-se das emoções negativas, de raiva, de pena, de vergonha, de medo, você vira de costas para essa cena e segue adiante, percebendo ficar para trás, ao passado, tudo o que aconteceu. Sinta a leveza de quem segue na direção do futuro, de uma vida mais leve, mais tranquila, e aos poucos trazendo esse sentimento com você. Você vem voltando para o aqui e para o agora. E cada um ao seu tempo, bem lentamente, poderá abrir os olhos. E trazer aí, assim que possível, nos comentários, como foi a experiência para você? O que você sentiu? O que você viu? Qual foi a sua experiência? Barbearia Lacortes 3, me senti amado pelos meus pais. Que massa, parabéns. Ana Paula, libertador. Sandra, me lembrei de um momento de vergonha da infância. Cídia Ergose, cheguei agora. Vai ficar salvo? Vai ficar sim, Cídia. Inclusive, essa autoliberação pode e deve ser repetida, tá? Em uma segunda autoliberação, você vai ver outras coisas ou vai ver mais profundamente as mesmas coisas. Ana Paula, hoje eu lembrei de um episódio em que fui impedida de sair para brincar e fiquei com muita raiva. Legal. Vi sofrimento, chorei, escassez. Não consegui sentir só um momento. Muita dor. Tudo com minha mãe. Então,
Rosilene Livre, é o seguinte: o processo, ele é um processo onde você tem que liberar as emoções negativas, ok? Se você firmar a birra da criança interior, a tendência é você ter sair ruim do processo. Por isso que eu passei mais de 1 hora explicando o que deveria ser feito. Então, gente, já sofreu demais, né? Vamos deixar pra lá. E o choro em si não é ruim, o choro é emoção. A Patrícia Silgon. Uau, me veio um momento em que o dono da casa, onde alugávamos, pediu a casa e minha mãe entrou em desespero. Olha que interessante, libertar uma emoção negativa dessa. Olha o tanto de escassez que isso podia estar trazendo para você, hein, Silvia? Que bom ter você aqui, querida. Saudades. Vi a cena do abuso, mas não senti emoção. Então, alguma emoção veio, sabe? Megan, talvez você tenha deixado de lado, escondido debaixo do tapete essa emoção, tá? Porque você deve ter reparado que dentro do processo eu digo, doeu. E doeu até hoje, mas eu não aguento mais essa dor. Então, quer dizer, ninguém tá falando aqui que, igual às vezes o pai fala, passou, não doeu nada. Doeu sim, doeu pra caramba, mas eu não aguento mais essa dor. Não quero mais sofrer. Entendeu? Então a ideia é essa, a ideia é de reconhecer que doeu. Mas se libertar da dor. Jana Girardi. Lembrei que tive de ser forte na separação dos meus pais. E como foi difícil estar sozinha. Ao olhar para o meu pai, não consegui acesso. E meu braço esquerdo ficou muito pesado. É bem provável que na separação você tomou partido da sua mãe. E tomando o partido de sua mãe, você não se sentiu no direito de acessar o seu pai. De se sentir filha dele. Entendeu? Então, desapega de atender essa expectativa da sua mãe. É lógico, gente, que é o seguinte. Aqui, nós estamos conduzindo um processo que é em grupo, né? É dentro de uma live. Eu expliquei um monte de coisa aqui antes. Então, é um processo que aqui na live tem as suas limitações, tá? Mas dentro do método Autoliberação para a Vida, ou dentro das nossas sessões individuais, nas mentorias e nos atendimentos, a gente age sobre o trauma. É onde eu tenho a oportunidade de perguntar: o que te vem à mente? Como você se sente? Olhe na face da sua mãe. Como ela te olha? Aí você vai me falando. Minha mãe me olha assim, eu me sinto assado. Me lembrei disso, me lembrei daquilo. Então a condução fica mais direcionada e assertiva. Em um processo individual ou nos nossos cursos, nas nossas mentorias, né? Então aqui eu trato para conseguir atender vocês todos dentro de umas demandas mais genéricas que a maioria das pessoas tiveram traumas semelhantes, né? Então por isso até que eu falei que é interessante você voltar aqui na live, que eu vou deixar gravada, e assistir de novo. Se você assistiu toda a teoria, até não precisa assistir tudo de novo não. Então volta pelo menos na autoliberação. Durou uns 7 minutos, 8 talvez. E você faz a autoliberação de novo. Então algo que você viu agora, pode ser que você veja de novo mais leve. E é essa a base da autoliberação. Repetir o processo. Por quê? Porque
o seu subconsciente foi escrito por repetição e forte impacto emocional. Então, a gente faz as duas coisas. A gente induz um forte impacto emocional, a gente permite um forte impacto emocional e a gente repete. Então, no método ALV, por exemplo, é um processo onde existem áudios de autoliberações conduzidas, semelhantes a isso que a gente fez aqui, porém direcionadas para a área 1, na área de saúde, outro na área de relacionamento, outro na área de finanças, outro na área do trabalho, outro na área das emoções, onde dá mais empoderamento e leveza, mais tranquilidade, mais sensação de segurança. Ó, a Sônia falando, eu via minha mãe sempre brigar com meu pai e eu sentia muita dó do meu pai, que sofria sempre calado. Sônia, no seu relacionamento acontece algo semelhante? Porque o objetivo de você liberar essa emoção dolorosa do passado é você não ter a repetição dessa emoção e de destinos semelhantes, tá? A Jerusa tá falando, oi Jerusa, tudo bom? Vi o abandono do meu pai, ele bebia e sumia. Ao ver esse episódio senti dor e medo. Conseguiu liberar, Jerusa? Deixou de ladinho essa dor e esse medo e falou, olha, tá tudo bem, pai. Que o senhor saía, bebia e sumia. Eu já cansei de sofrer com isso. Eu vou seguir mais leve. A ideia é essa. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês. E se faz sentido para vocês, lá na minha bio, tá? Tem um link onde você fala no WhatsApp, tá? Se você quiser agendar uma sessão ou quiser mais informações sobre os nossos cursos e mentorias, fala por lá que eu te explico. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês. Deus abençoe. E fica de olho que logo a gente vai ter nova turma do ALV e as próximas lives a gente vai avisando. Um abração. Tchau, tchau.